fé, amor, mais amor. Quem não tem essa Salvador, pois sem fé, sem amor, não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor, não pode agradar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 2. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Josué, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Versículo 9, amém? Vamos estar lendo o versículo. Logo após, vamos orar ao Senhor por essa palavra e dar continuidade depois à leitura, amém? Josué, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Todos acharam? Deus, amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E disse aos homens: Bendizei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, aqui está o teu servo, Jesus. Fala pela igreja, meu Deus, meu Pai. Não somos nada, somos fracos, falhos e pecadores. Perdoa-nos, meu Deus, meu Pai, que eu te peço, Senhor, mais uma vez essa noite. Pai, fala pela igreja mais uma vez, Senhor. O Senhor tem falado através de louvores, meu Deus, meu Pai. O Senhor tem falado a cada coração, Senhor. Agora, meu Deus, meu Pai, te pedimos pela tua infinita misericórdia. Senhor, tira todo impedimento, todo empecilho, Pai, tudo aquilo que vem, Senhor, tentando impedir. Nós devemos ouvir e guardar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, fala por meio da tua palavra, Senhor, nos faz ouvir, entender e guardar a tábua do nosso coração. É o que eu te peço, Pai, desde já te louvo, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém? Pode se assentar e vamos ficar o glórias a Deus. Versículo 10. Josué 2, 10. Amém? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sihon e a Og, que estavam na além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e debaixo da terra. Agora, pois, jurai, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrer, se não denunciares em este nosso refúgio. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhe, versículo 16, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens desobrigados: seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Eis que, vindo nós à terra, atarás este cordão de fio de escarlata
à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Porém, se tu denunciares a este negócio, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela diz: conforme as palavras, assim seja. Então nos despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém? Glórias a Deus. O texto é muito grande, irmãos, no que diz tudo. Aleluia, Jesus. Acredito eu que a maioria dos irmãos conhece esse texto. A palavra do Senhor diz que Josué e o povo de Deus sendo conduzido pelo Senhor para a promessa qual tinha sido feita através de Moisés, que era a terra prometida. Chegou em certo tempo, um certo povo chamado Jericó. Aí a Bíblia diz que Deus dá sabedoria para Josué e envia espias para olhar a terra. A Bíblia diz que os espias conseguem entrar, porém esses dois espias, eles foram denunciados, o rei descobriu. Aí a Bíblia diz que eles se esconderam. Alguém escondeu esses espias, que essa mulher, qual nós lemos o texto, escondeu esses espias da parte do Senhor para ver a terra. A Bíblia diz que esses espias ficaram e ela lhe pede a misericórdia de Deus para com ela e conta o que tinha acontecido com o povo. E é interessante, irmãos, o que ela diz, que o povo desmaiou e ficou com medo, não tinha ninguém ali que estava com coragem. Imagina você, o povo tudo acostumado a guerrear, e uma cidade que aparentemente não teria como alguém entrar, porque tinha um muro muito grande que ficava em volta dessa cidade. Mas mesmo assim, ouvindo falar do povo de Deus, a palavra do Senhor vai dizer que eles temeram, ficaram tudo temerosos, tudo com medo. E esta mulher esconde esses espias da parte do Senhor, que veio espiar a terra e ver como é. A palavra do Senhor diz que essa mulher pede a misericórdia, e ela era desconsiderada por todos ali daquela cidade, porque era prostituta. A palavra do Senhor diz que essa mulher clama a misericórdia e fala com eles: olha, eu escondi vocês aqui, mas eu peço pela misericórdia do Deus de vocês, que vocês venham ter misericórdia de mim, porque tem escondido vocês, tem escondido vocês, tenham feito bondade com vocês em esconder, porque o rei veio à procura desses homens. Glórias a Deus, aleluia. Interessante, irmãos, uma cidade aparentemente impenetrável, mas o povo, por saber a fama do povo de Deus, eles ficaram muito com medo, muito temerosos. A palavra do Senhor vai dizer que a mulher Raabe conta para os espias: nós ouvimos falar do que o Deus de vocês fizeram no mar vermelho e abriu esse mar. Nós ouvimos falar o que fizeram com os outros reis e nós todos tememos. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mas o interessante dessa palavra é algo que às vezes a gente meditando, lendo, a gente passa despercebido. E você pode me perguntar o que seria, irmão, porque acredito eu que vocês, assim como eu, já ouvi várias pregações a respeito dessa mesma passagem. E todas as vezes que o Senhor dá um texto para a gente, a interpretação é diferente, porque Deus ele quer falar algo diferente. Não algo diferente daquilo que Ele tem sempre falado conosco, mas algo diferente do texto. Às vezes o texto é o mesmo e prega-se 10, 20, 30, várias vezes, porém a interpretação a qual Deus dá para a pessoa que vai ministrar para o servo dele é diferente. E o que o Senhor trouxe no meu coração foi algo diferente que eu mesmo não tinha percebido nessa palavra. Não é a parte que ela conta para o povo, para os dois espias ali, o que estava acontecendo com o povo, o medo ao qual estavam passando. Não é a parte a qual ela conta os fatos, o que Deus tinha feito, as obras do Senhor, mas é a parte da atitude dela que é diferente. Glórias a Deus. É esse o tema, é isso que Deus quer falar conosco nesta noite. É a atitude dela que é diferente. Em certas situações da nossa vida, Deus ele não vai se importar com aquilo que você diz, mas com aquilo que você faz. Eu vou tentar
da melhor forma possível, segundo a misericórdia de Deus, trazer aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Glória a Deus. Raabe diz para os espias: nós desmaiamos, nós ficamos com muito medo, porque Deus fez isso, tem misericórdia. E os espias viram para ela e falam: olha, faça dessa forma, coloca lá um cordão escarlate, como nós lemos, e assim, se vocês saírem, alguém da sua família sair, nós não temos mais nada a ver com isso. A gente cumpriu o que nós prometemos. Mas se todos ficarem na casa, a Bíblia diz que todos ficaram naquela casa quando Deus deu a sabedoria para Josué conduzir o povo e tomar aquela terra. E ela disse algo interessante: eu já sei que o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Aleluia, Jesus. E que Deus tem dado esta terra. Traduzindo, ela sabia que o povo ia perder a guerra. Ela já sabia que o povo dela ia perder a guerra. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo algo interessante. Raabe viu algo e falou: não, eu vou fazer diferente. Imagina aquela cidade inteira e somente uma casa ficou de pé. Somente uma casa não teve morte ali. Mas eu digo para você, será que poderia ser diferente? A Bíblia não diz, irmãos, mas me dá... faz com que eu venha pensar dessa forma. A Bíblia não diz, eu vou lembrar o texto para que vocês compreendam o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que Deus envia Jonas para falar com Nínive. E ele prega algo que ele mesmo sabia que não ia se cumprir, porque não era a vontade de Deus fazer aquilo. Mas a vontade de Deus naquela pregação de Jonas é que todos se arrependam. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, depois de muito passar naquela terra pregando a mesma coisa que Deus, a mensagem a qual Deus deu para Jonas, a Bíblia diz que Deus ele se arrependeu depois do jejum do povo, depois da atitude daquele povo que foi diferente. Aquele povo se converteu ao Deus de Jonas. Então não se cumpriu de uma certa forma o que Jonas disse, porque Jonas disse: se vocês não se converter, Deus vai mandar fogo nessa terra. E Jonas sabia que Deus poderia fazer isso. Mas se vocês se converter, não acontece. Então o povo se converteu, se dobrou diante do Senhor, colocaram todo mundo no jejum e todo mundo com pano de saco. E a Bíblia diz que Deus viu essa atitude, que eles se converteram e voltaram e ouviram a palavra do Senhor. E não aconteceu destruição. E eu penso dessa mesma forma. Talvez se todos daquela terra de Jericó tivessem a mesma atitude que Raabe teve, talvez seria diferente ali. Deus não precisaria destruir aquela terra necessariamente, porque Deus poupou a vida da família de Raabe. Deus poupou a vida de Raabe e da família por causa da atitude de uma pessoa só, de Raabe. Ela falou assim: não, eu sei que o Deus de vocês é verdadeiro, o nosso não. Eu sei que o Deus de vocês é Deus no céu e também na terra. Então eu quero servir a esse Deus. Da mesma forma que quando Jonas prega o povo de Nínive, acreditou na palavra e guardou a palavra no coração. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer sobre isso, irmão, é a atitude nossa. Qual a atitude minha e de você quando ouve a palavra do Senhor? Porque muitas das vezes a gente vem para a igreja todos os dias, ouve a palavra várias vezes e sempre a mesma coisa que Deus quer de mim, de você, obediência, conversão do coração, mas muitas das vezes a gente negligencia a palavra do Senhor e entra no ouvido e sai no outro e nada acontece. É isso que o Senhor quer trazer nessa palavra, que nós venhamos ter intimidade com esse Deus, nós venhamos ter obediência com esse Deus, e nós não venhamos somente ouvir, mas também obedecer, não somente ouvir, mas ganhar intimidade com esse Deus. Talvez você olhe para mim, me conheça e fale: mas irmão, você está falando sobre isso. Eu tenho buscado pela misericórdia de Jesus intimidade com Ele. É isso que Deus quer. Deus não quer que você conheça qual é o Deus. Deus não quer que faça como um povo daquela cidade a qual Raabe se encontrava, Jericó, que todos sabiam que realmente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ele era Deus no céu e também na terra. Não é somente saber quem é Deus ou quem é Jesus para nós hoje, mas é ter compromisso com Ele, mas é ter intimidade com Ele. Enquanto o Senhor me traz essa palavra, o Senhor me lembra de algo. Os discípulos andavam com Jesus e por muitas vezes a palavra do Senhor diz, vou lembrar você de uma certa passagem. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco e estavam navegando sozinhos, sem com Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus começa a andar sobre as águas e chega aos discípulos. Ao longe a Bíblia diz que eles olham e falam: um fantasma. Depois, quando Jesus se aproxima mais, eles percebem quem é e diz: não, é o nosso Senhor. E Pedro tem uma atitude diferente e fala assim: se é o Senhor,
me faz andar sobre as águas também. Entendam, irmãos, o que acontece depois que Pedro quase se afoga, Jesus tira ele e coloca no barco. A Bíblia diz que eles ficam atemorizados e diz: quem é esse homem? Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos estavam ali do lado de Jesus a todo tempo. Os discípulos viram Jesus ressuscitar pessoas. Os discípulos viram Jesus curar pessoas. Os discípulos ouviram Jesus falar. Mas a Bíblia diz algo interessante. Eu queria que toda a igreja, aqueles que podem abrir a sua Bíblia aí. Aleluia, Jesus. Em Lucas 22, glórias a Deus. Lucas capítulo 22, rapidamente. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Lucas capítulo 22, 31. Eu vou estar lendo para não perder tempo, amém? O título diz assim: Pedro é avisado. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos fiandar como trigo. Versículo 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Em outras Bíblias, em outras traduções diz: tu, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos, imagina você andando com Jesus há muito tempo, andando com Jesus, vendo o que Jesus faz, vendo o que Jesus prega em parábolas muitas das vezes, mas aos discípulos a Bíblia diz que é revelado o que quer dizer em parábolas, mas ao povo não. Então os discípulos, além de ouvir a parábola, tem o significado da parábola. Além disso, os discípulos estavam ao lado de Jesus quando Jesus faz cura, milagres, maravilhas. Os discípulos estavam lá. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, o Satanás pediu a tua alma para se andar contigo, para acabar com a tua vida, mas eu não deixei. Mas quando tu se converteres, fortalece os teus irmãos. A minha Bíblia diz: confirma os teus irmãos. Traduzindo, Pedro estava com Jesus o tempo todo. Pedro estava ali com o Senhor Jesus, vendo o que Jesus fazia, vendo o que Jesus, ouvindo o que Jesus pregava, porém não era convertido ainda. E muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que se encontram da mesma forma que Pedro, tem 10, tem 20, tem muito tempo, anda com Jesus, já viu milagres, já viu maravilhas que o Senhor já fez, já viu coisas grandiosas que muitas das vezes, se contar para pessoas que não conhecem Jesus, se escandaliza muitas das vezes, não acredita. E a Bíblia diz que mesmo assim Pedro não era convertido a Jesus. Aí eu quero dizer algo, voltando na palavra do Senhor que lemos no começo, sobre Raab. A atitude é diferente. Raab, ela se converteu, ela falou: não é somente, Raab não recebeu somente uma bênção, que é a vida dela e de todos da sua casa, mas ela se converteu a esse Deus. Aleluia, Jesus. A diferença é a atitude de Raab, ela se converteu a esse Deus. Pedro estava ali do lado de Jesus o tempo todo, mas a Bíblia diz que só depois, quando Jesus morre e ressuscita, a Bíblia diz que Pedro volta a fazer as outras coisas que ele fazia antes. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, quando Maria vai até lá o túmulo e vê que está tudo aberto, que Jesus não se encontra lá, isso a Bíblia diz que ela vai e fala para um jardineiro, depois que ela vê que é Jesus, reconhece que é Jesus. A Bíblia diz que ela vai e fala para os discípulos, e Pedro corre lá e lembra daquilo que foi falado de Jesus, lembra da palavra do Senhor e se lembra que tudo aquilo que ele disse se cumpriu, porém ele não era convertido ainda. A Bíblia diz que só depois, quando Jesus chega lá com eles, vai ter um encontro com eles em João 20, a palavra do Senhor diz que só depois ele se converte ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descrição do Espírito Santo de Pedro prega, porque Pedro já era batizado, já teve um encontro com Cristo, já estava convertido e ele pode pregar. E na pregação de Pedro, a Bíblia diz que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Ou seja, Pedro ele se converteu ao Senhor. Só depois de tudo isso, mas ele andava com Jesus. Só depois que Jesus morreu e ressuscitou, quando já não estava da mesma forma do lado dele, a Bíblia diz que ele se converteu ao Senhor. Eu quero que a igreja entenda. O que eu quero dizer nessa palavra que o Senhor trouxe no meu coração é que a atitude tem que ser diferente. É que a gente não venhamos somente ouvir, não venhamos somente vir à igreja, mas também se converter o nosso coração ao Senhor. É isso que Deus quer de nós, um compromisso comigo e contigo.
Aleluia, Jesus. Não adianta você dizer assim: eu sou crente, eu sou cristão, mas você não tem compromisso com Ele, você está igual Pedro. Você até anda do lado de Jesus. Você até vê Jesus operar, fazer milagre, porém você não é convertido ainda. É isso que Jesus quer, que nós vamos ser convertidos a Ele. Não somente andar do lado, não somente ver o que Jesus fez, mas que tenha compromisso com Ele também. Mas que tenha intimidade com Ele também. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz aqui em João 20, 27. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Se estiver fácil aí, os irmãos. João capítulo 20, 27. Aleluia. Versículo 27. Vamos ler o versículo 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e como eles comer, chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia, Jesus. Entenda, Tomé estava do lado de Jesus. Tomé viu tudo aquilo que Jesus fez, milagres, maravilhas. Imagina você estar andando com Jesus e de repente, no meio de um velório naquela época que passava um caixão, uma criança ali, um jovem, a palavra do Senhor diz, e Jesus para aquilo e toca no esquife, e a Bíblia diz que aquele menino se ressuscita, ele é ressuscitado por Jesus, e ali ele pega aquele menino e entrega para sua mãe que estava chorando, e era o único filho. Entenda isso, irmãos. Tomé estava do lado, viu tudo isso, porém a Bíblia diz que depois que os discípulos contam para Tomé, para todos os irmãos que estavam ali, ele fala: não, somente acredito se Jesus vir aqui e eu tocar na ferida dele. Tem pessoas dessa forma, infelizmente, irmãos. Tem pessoas que não acreditam mais. Tem pessoas que não acreditam, a menos que Jesus faça algo para você tocar. Infelizmente, anda com Jesus, tem um tempo de ministério muitas das vezes, mas não acredita no Senhor. Eu lembro de outra passagem da Bíblia em Jó. A palavra do Senhor vai dizer que Jó ele conhecia Deus por ouvir falar. Mas depois de tudo aquilo que Jó passa, a experiência que Jó tem com Deus de perder tudo, ele fala assim: não, agora eu conheço o Senhor, porque ele criou intimidade com Deus, ele começou a ter conexão maior com Deus. E Jó, a Bíblia diz, logo no comecinho, que ele era servo de Deus, ele era temente ao Senhor, mas depois ele começou a ter intimidade com o Senhor e compromisso com o Senhor diferente. Conversou com o Senhor face a face. Deus deu intimidade com o Jó diferente. Eu entendo que é essa intimidade com Deus, irmãos, não é algo que eu forje, não é algo que eu possa buscar muito, que eu vou ter essa intimidade, não. É algo que Deus quer, mas a gente tem que se esforçar também. É algo que Deus tem que querer primeiro. E a Bíblia diz, como já foi pregado várias vezes, que o Senhor nos amou primeiro. Aleluia, Jesus. Hoje eu só amo o Senhor, não é por vontade própria minha, mas porque Ele me amou primeiro. E pela misericórdia dele Ele me alcançou e eu me converti ao Senhor. Por isso que eu amo Ele hoje, porque eu não conhecia, só conhecia de ouvir falar. Hoje eu tenho uma certa intimidade que eu não tinha antes. Já cheguei por várias vezes a falar com pessoas: olha, eu ouvi a presença, ouvi o Espírito Santo de Deus. Talvez na cabeça dessa pessoa eu falo assim: ah, ele é mentiroso. Mas pela misericórdia de Jesus, eu não estou falando isso para me engrandecer, mas pela misericórdia de Jesus hoje, eu não só ouço falar de Jesus como antigamente, eu só conhecia Jesus por ouvir falar. Hoje eu tenho uma certa intimidade. Olha que interessante que a palavra do Senhor diz, que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Muitas das vezes bem-aventurado sou eu e você. Mas segundo o que a palavra do Senhor diz em Tiago, a fé, ela em si mesmo, sem a obra, ela é morta. Então não adianta eu dizer, porque tem muitas pessoas que dizem que acreditam no Senhor, que creem no Senhor Jesus, mas que não tem obra. A Bíblia diz que é morta. Como é que você acredita em alguém que Jesus é Deus, que Jesus fez tudo e é salvador da sua vida, se você não tem obra nenhuma? Então, voltando a isso, bem-aventurado aquele que crê somente de ouvir e não precisa ver. Então tem muitas pessoas que precisam ter obras e não tem, diz que acredita.
Quando a gente conversa com uma pessoa qualquer e você fala de Deus, fala de Jesus, ela fala: não, eu acredito, mas não tem obra nenhuma. Então aquela fé é morta. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ruth fez algo diferente. Ruth, ela ouviu falar desse Deus. Ruth, ela ouviu falar de tudo aquilo que Deus tinha feito. E Deus deu uma oportunidade para Ruth de fazer diferente de todos eles. Imagina eu e você se eles tivessem uma atitude diferente. O rei, quando ouve falar dos espias, a atitude dele é: vamos matar, vamos procurar esses espias, vamos procurar de todas as formas para matar eles. Imagina se esse rei faz como o rei de Nínive e fala: vamos proclamar um jejum aqui, vamos abrir as portas da cidade e nos render aos pés do povo israelita para que não aconteça isso. Vamos nos converter, vamos mudar de Deus, porque nós temos um Deus, só que o Deus deles é verdadeiro. O Deus deles é real, é Deus no céu e Deus na terra também. Se eles tivessem feito isso, irmãos, eu acredito que teria sido diferente. Não teria matança, qual a palavra do Senhor diz que teve em Jericó. Somente uma casa que se voltou para Deus ficou de pé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Eu me lembro de outra passagem, e outra atitude diferente. Glórias a Deus. Você que pode, abre a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Glórias a Deus. Depois de Juízes, Josué, Juízes, Ruth, capítulo 1, 15. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Ruth 1, 15. Glória a Deus. Louvado seja. Versículo 14. Glórias a Deus. O mesmo versículo anterior. A Bíblia diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Versículo 15. Pelo que diz: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste, para que eu te deixe e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto se outra coisa, que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Glórias a Deus. A Bíblia conta aqui sobre a história de Ruth. A Bíblia diz que Ruth e Orfa, que eram noras de Noemi, perderam seus maridos. E ali a situação não era favorável, porque Noemi também, sua sogra, já tinha perdido seu esposo. A Bíblia diz que elas perdem tudo, elas têm que voltar para onde que ela veio. Noemi teve que voltar. A palavra do Senhor vai dizer que Noemi chega para Orfa e para Ruth e diz: olha, eu perdi tudo, meu esposo faleceu, os meus filhos que eram seus maridos faleceram, eu vou ter que voltar para minha terra, porque Deus sempre pesava a mão sobre mim. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que ela chega para Orfa, despede e diz: volta para o teu povo, volta para o teu Deus, volta a fazer o que você fazia antes, volta a estar na tua casa, na casa dos teus pais ali. A Bíblia diz que Orfa beija ela, despede de Ruth e Noemi e diz que vai. Só que a palavra do Senhor diz que Noemi faz a mesma coisa com Ruth, e o Ruth diz algo interessante, a mesma atitude que Raabe teve. Não, eu vou acompanhar você, Noemi. Onde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela se converteu ao Deus de Noemi por causa da atitude de Noemi, por causa daquilo que ela viveu antes. Ela foi diferente. A Bíblia diz que Deus, pela misericórdia dele, honra a Ruth. E Deus abençoa ali a Noemi e a Ruth. A situação a qual ela se encontrava era de derrota, mas pela misericórdia de Deus, Deus deu providência e honra a Ruth.
Deus abençoa elas ali, depois que voltam para o povo e para o Deus dela. Ou seja, a atitude também da Ruth foi diferente. Apesar de que ela não era do mesmo povo de Deus, ela se voltou e se converteu a esse Deus. E Deus abençoou. Da mesma forma aconteceu com Raabe. Ela não era do mesmo povo de Deus, não era do povo hebreu, do povo de Israel. Mas ela se converteu a esse Deus e falou: não, eu quero servir esse Deus também. Assim também conosco, irmãos. A palavra do Senhor diz algo interessante. Muitas das vezes, quando a gente vem para a igreja, e muitos dizem isso, de aceitar a Jesus. Você quer aceitar a Jesus, você quer voltar para Jesus, mas a palavra diz algo interessante. Em João capítulo 1, vai dizer que Deus, a salvação veio por meio dos judeus, veio para que eram seus, mas os seus não receberam, e todo aquele que receber será feito filho de Deus. Jesus, ele veio para o povo de Deus de Israel, veio para salvar primeiramente os judeus, mas os judeus não aceitaram ao Senhor, não quiseram Jesus como sendo seu Deus, seu rei. Eles rejeitaram a salvação. Aí a palavra do Senhor vai dizer que veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que receber será feito filho de Deus. Ou seja, é por isso que tem que aceitar Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, então Ele te aceita primeiro. E você tem que aceitar essa salvação. Resumindo tudo, irmãos, é aceitar esse Jesus, é aceitar essa salvação por meio de Jesus. É se converter a esse Deus e passar a ter intimidade com Ele, passar a ter compromisso com Ele. Não basta dizer que eu aceitei a Jesus, levantar a mão, se sua atitude é diferente daquilo. Você tem que buscar cada dia mais. A gente não é perfeito, mas buscar cada dia mais estar na presença do Senhor. E eu digo para os meus irmãos que não é fácil, porque se fosse fácil tinha muitas pessoas, e não tem, são poucas. São poucas que realmente são verdadeiras, são poucas que realmente têm uma atitude diferente. São poucas que realmente, como o Tiago diz, tem fé e tem obra. Porque tem obra, então a sua fé não é morta. O próprio Tiago diz: me mostra a tua fé que eu te mostro as minhas obras. Ou seja, não basta eu dizer que sou cristão, eu tenho que andar como o Senhor quer em obediência. Eu tenho que andar como Deus preparou para nós, como a palavra do Senhor diz, permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. Permaneça naquilo que o Senhor te chamou. Mude os teus caminhos, mude. Procura cada dia mais se aproximar desse Deus, porque é possível, irmãos. A palavra diz algo interessante: seja santo, como Ele é santo. Para muitos isso é impossível, mas para o homem mesmo é impossível. Mas a Bíblia também diz que para Deus nada é impossível. É impossível para mim e para você ser santo, por nós mesmos, por nossas forças. Mas nosso Deus é o Deus impossível. Ele nos torna santos na presença dEle. É Ele que faz com que eu e você se aproxime mais dEle. É Ele que faz com que nós venhamos se converter a Ele. Tudo está sob a sua mão, e a Bíblia diz que nada sem Ele poderíamos fazer. Então, ali também Raabe fez algo, a atitude dela foi diferente, porque o coração dela se voltou a Deus, porque Deus queria salvar Raabe. Deus quer salvar a gente, mas a gente tem que se voltar com o nosso coração a Ele. Não adianta dizer que o melhor caminho, como muitas pessoas que eu já falei de Jesus, viraram para mim e falaram assim: não, o melhor caminho é esse mesmo. E eu sempre pergunto para elas: você tem certeza do que você está falando? E elas respondem sempre a mesma coisa: não, eu tenho certeza. Aí vem a pergunta: e por que você não está nesse caminho? Porque é melhor falar assim: não, esse caminho é o certo, mas eu não vou por ele. Se você sabe que é o certo, por que você também não vai? A Bíblia diz algo interessante: que existem dois caminhos, um estreito e um largo. Um estreito que é apertado, é difícil de passar, é difícil de andar por ele, e é o caminho que conduz à salvação. E a Bíblia diz que são poucos que herdam, são poucos que entram por essa porta, que passam por esse caminho. Mas existe um outro caminho que é mais fácil. Existe um caminho que a porta é larga, que o caminho é espaçoso, que o caminho é bom, mas o fim dela é a perdição eterna. Então nós devemos analisar a nós mesmos. Não estou aqui para julgar ninguém, mas assim como Paulo diz, examina o homem a si mesmo e procura fazer a vontade de Deus, e procura estar em santidade diante do Senhor, e procura ter mais intimidade, guardar a palavra dele.
Irmãos, entenda como é difícil isso. Cheguei em certo lugar, somente um testemunho rápido. Eu comecei a falar de Jesus para uma mulher do nada, irmãos. É Jesus que ele dá graça. E ele prepara um momento. Eu comecei a falar de Jesus para ela. Falei, olha, você precisa amar o teu inimigo, porque o teu amigo é fácil, quem você gosta é fácil. Ela falou, nossa, mas é porque o povo, o diácono da vez estava no mesmo dia. Ah, mas o povo, eles complicam tudo, eles, tipo assim, torna mais difícil amar a eles. Eu falei, é isso daí que Jesus quer que você ame. Eu não sabia, talvez aquela mulher se encontrava naquele trabalho, magoada, triste com alguém, chateada com alguém, e Jesus disse para ela ali, tem que amar. É difícil, mas você consegue. Parece impossível para nós, mas esse Deus, nosso Deus, ele ajuda. Esse Deus, nosso Deus, ele faz com que o nosso coração venha a ser mudado, mas a gente tem que pedir, tem que querer, tem que se esforçar para isso. Não adianta eu e você dizer que nós somos cristãos se nossa atitude é ao contrário. E tem pessoas, como a palavra do Senhor diz, que lá fora te observam. Tem pessoas que lá fora veem que você é diferente, ou se você é só mais um. E só mais um, infelizmente, irmãos, tem muitos. Só mais um está cheio. Que muitas das vezes você vai falar. Como um certo dia eu cheguei no meu trabalho, chegaram para mim me evangelizar e falou assim: olha, Jesus é muito bom, Jesus é legal. Falei, só isso? Jesus é só legal? Você vai falar só isso para mim? A pessoa só sabia disso porque eu não ouvi falar de Jesus, eu não tinha intimidade. Porque se tivesse intimidade eu poderia falar algo diferente. Onde Jesus pode curar, Jesus pode libertar, tá? Jesus ele pode transformar a tua vida. Como eu disse para um jovem, eu falei, olha, Jesus ele muda a tua situação, mas você tem que querer, você tem que buscar. Aí eu falei para ele, olha, a igreja se encontra em tal lugar, mas a distância, qual é o valor do teu milagre? Qual é o valor da sua vida mudada? Será que não vale a pena você se esforçar um pouco para buscar esse Deus? Ele falou, não, para de falar, porque eu estou quase chorando aqui, vai me fazer chorar mesmo. Eu falei, não é eu, não sou eu quem faço ninguém chorar, é Jesus, é a palavra, não sou eu. Aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra que sobrou sobre o meu coração, que nós não venhamos somente ouvir falar do Senhor, mas que nós vamos estar com o coração voltado a Ele, procurar mais intimidade, procurar buscar mais. Eu vou dizer a verdade para vocês, não é fácil. Não é somente levantar a mão e dizer que aceitou a Jesus ou que é cristão, mas as nossas atitudes têm que falar por si só. As nossas obras têm que mostrar a fé que você tem. Certo colega pediu para a minha oração, falou, olha, você ora por mim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, você ora, você pode orar. Ele viu a diferença em mim, chegou em certo lugar. Normal, irmãos, eu não falei muita coisa. O homem estava bravo, mas estava bravo mesmo, porque o filho se encontrava na cadeia. E a mulher ligou e falou, olha, a gente tem que mandar lá uma cesta. Aí ele brigou com a mulher e falou, olha, como é que eu vou mandar? Ele é isso, ele é aquilo, ele só fez coisa errada. Eu ensinei o caminho certo para ele. Eu falei, olha, numa situação dessa, às vezes teu filho está lá, ele percebeu, caiu na realidade da vida, e ele se encontra lá nesse lugar, na cadeia, e essa cadeia para ele pode ser livramento, porque se ele estivesse aqui fora, talvez ele teria morrido. E talvez lá dentro, ele olha e fala, não tem ninguém para me apoiar, mas Jesus leva para lá para trabalhar na vida dele. Ore por ele somente para que Jesus venha fazer a obra. Você como pai fez o certo, isso não foi o certo, mas agora como pai você tem que apoiar seu filho, não apoiar de coisa errada. É dizer para o filho, olha, tem jeito, Jesus pode fazer a obra na tua vida. Eu falei, olha, eu tenho a certeza que se você se prostrar o coração, se você se dobrar diante desse Deus, pedir a misericórdia dele, Jesus faz a obra na vida do teu filho lá na cadeia. E você vai contar esse testemunho, você vai mostrar para ele, olha, Jesus pode fazer através de você. Deus muda a vida dele. Ele começou, aquele homem que parecia ser chucro, ser bravo, parou, olhou e pensou, aquela raiva saiu do coração. E ele depois, eu acredito que ele foi lá e fez uma atitude diferente daquilo que ele tinha tomado. Ele falou que não ia ajudar, não ia levar a cesta porque precisa de levar alguma coisa. Eu acredito que depois ali ele passou a fazer algo diferente na vida dele. Aleluia, Jesus, amém? Irmãos, que todos entendam, Raabe teve uma atitude diferente de todos. Raabe teve uma atitude diferente de todos que estavam ali na cidade. Ela não somente escondeu os espias para que a casa dela pudesse ser salva da morte, mas ela ganhou a salvação de Deus pela misericórdia dele, porque fez uma atitude diferente. A Bíblia diz que Deus aceitou aquilo que Raabe fez. Glórias a Deus, amém? Somente até aqui, aleluia, Jesus. Eu quero,
Antes de passar para o pastor Adriano, vou orar para o Senhor por essa palavra mais uma vez, amém? Peço a todos aqueles que podem ficar de pé. Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus e pedir para que Deus possa entrar no nosso lar, nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, Pai, como essa palavra, como a tua palavra diz, meu Deus, meu Pai, nós vamos ter mais intimidade contigo, Pai, buscar cada dia mais, andar como o Senhor quer em obediência à tua palavra, Senhor. Ter atitude como a árvore, meu Deus, meu Pai, se voltar a ti o coração, de corpo, alma e espírito, não somente com os lábios, meu Deus, meu Pai, mas que a partir de hoje, meu Deus, meu Pai, que muitas vidas daqui venham ser transformadas, Senhor, que muitas vidas daqui venham sair diferente neste lugar, nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus eu peço pela tua infinita misericórdia, Pai, que todos aqui, meu Deus, meu Pai, não venham conhecer o Senhor somente de ouvir falar, meu Deus, meu Pai, mas que nós venhamos ter mais intimidade contigo e compromisso, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, desde já te louvo e te agradeço em reconciliar com nós. Se unir com esse ministério, glórias a Deus, amém? Vamos orar ao Senhor para voltar para o nosso lado. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos e te agradecemos, meu Deus, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor. Hoje nós te pedimos, Pai amado, luz ao voltar ao nosso lar, Pai. Da mesma forma a qual o Senhor nos trouxe, Jesus, nós te pedimos pela tua infinita misericórdia, Pai. Quebra o arco com a balança, Pai, não dá livramento, Jesus. Cobre-nos com teu sangue, Pai, repreende todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, desde já te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Só nos resta despedir com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus.